ainda, vocês deem um avisozinho, ó, estamos lá começando o nosso curso, hoje tem aula, uma aula bastante especial e importante para a gente estar fazendo aqui no nosso debate de hoje, tá? E queremos muito receber cada pessoa que vai se achegando aqui no nosso espaço, né? Então, mais uma vez, uma boa noite para todas as pessoas que estão aqui acompanhando, né, nosso encontro de hoje. Nós estamos com mais uma aula do nosso curso de extensão e de formação em movimentos sociais e práticas populares emancipadoras. E esse curso ele tem como um grande objetivo está evidenciando saberes, práticas, elaborações e conhecimentos formulados a partir das lutas e das construções dos movimentos sociais populares e das práticas sociais no cotidiano do seu fazer, nos territórios, nas comunidades, né? E também no acúmulo histórico que venham, né, tecendo a partir das suas sucessivas experiências em busca de processos, como a gente falou, de humanização e de emancipação. É um curso onde a gente aprende a partir desse saber que vem da concretude expressa pelo que as pessoas estão fazendo para buscar reparação, para buscar justiça social, para buscar reverter quadros históricos de iniquidades, de exclusão, né, e de vulnerabilidades. E aí, nesse sentido, nós temos, claro, como grande fio condutor nosso a educação popular, acreditando nela como uma perspectiva teórico-metodológica que nos orienta a conduzir esses trabalhos sociais, essas práticas, de forma muito precisa e de forma que garanta que essa construção emancipatória seja permeada por elementos importantes como o diálogo, como a construção compartilhada, como a amorosidade e como a relação e a construção de novas sociabilidades entre as pessoas, né? E alimentando com certeza os sonhos e os desejos e boas utopias de mudanças estruturais na nossa sociedade. Então, hoje nós temos assim um imenso prazer de receber uma grande companheira nossa que muito afetuosamente sempre apoia as nossas realizações pelo nosso grupo de pesquisa e extensão popular, o Estelar, mas também nossas atividades pelo nosso programa de pesquisa e extensão PNAB, que, né, junto com o Estelar, está promovendo esse curso. Inclusive, ela esteve com a gente, né, agora no mês de dezembro, lá no nosso território de ação no PNAB, no bairro do Cristo Redentor, na comunidade Boa Esperança, com um grupo potente de mulheres, o grupo de relaxamento e bem viver. E, por sinal, Mona, hoje a gente teve um encontro muito lindo desse grupo hoje. Estou aqui ainda mexido com o encontro que tivemos hoje do grupo na comunidade. Depois, até qualquer coisa, a gente dá o relato aí para vocês. Mas, assim, então a gente quer acolher nossa companheira e nossa amiga Muna Odé. Muna, seja muito bem-vinda. Ela vai trazer hoje para a gente o tema da relevância de Paulo Freire para entender o colonialismo israelense na Palestina. No momento em que nós estamos organizando esse curso, na sua quarta edição, e esse curso tendo uma proposta internacional, não poderia ser mais oportuno, dado que estamos vivenciando um genocídio da população da Palestina, do povo palestino, perpetrado, né, pelo Estado de Israel e por agentes, né, do imperialismo ocidental. Não tem, assim, não era mais oportuno, não poderia ser a gente dar espaço para alguém que vem e é do povo palestino, tem um acúmulo muito profundo nessa temática, é companheira nossa do movimento de educação popular e vai poder, assim, melhor do que qualquer outra pessoa, estar trazendo para a gente um pouco dessas lutas, dessas perspectivas e desses desafios colocados nesse momento extremamente delicado que estamos vivendo na atualidade, né? E dizer para vocês que a gente agradece a Muna, porque esse tema não estava originalmente previsto no curso, e ela fez amorosamente, muito fraternalmente, ela fez essa sugestão
essa proposta e nós, de pronto, acolhemos com muita alegria e muita gratidão a ela, né? E dizer a vocês que Muna, ela é professora, docente da Universidade de Brasília, a UNB, no Departamento de Saúde Coletiva, né, e integra também o nosso GT de Educação Popular em Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, dentre outros espaços que ela vai melhor estar falando para vocês, tá? Então, nós estamos aqui, Muna, com Lara, que está mediando o curso com a gente hoje, Felipe e Andréia, que são, né, estudantes que ajudam a gente a tocar a nossa caminhada, né? E você desde já fica à vontade, sinta-se acolhida para construir sua fala, sua reflexão, e depois de você trazer sua apresentação inicial, a gente vai rodando aqui o bate-bola com nossos cursistas e fazendo diálogo aqui, tá bom? Obrigado. Tá perfeito. Vocês estão me ouvindo? Tá claro assim? Boa noite. Quero te agradecer mais uma vez, Pedro. A gente estava junto agora, dia 16, então é uma alegria imensa, né? E para mim ter ido aí, para ir em dezembro do ano passado, foi um sonho que a gente lembra, Pedro, a gente já vinha falando sobre isso, inclusive a sua vinda do Ivo, na época do projetão, né, que a gente fez sobre saúde do homem, linha de cuidado com educação popular como parte da construção da linha de cuidado, que foi um projeto assim muito bacana. Então, é uma felicidade estar aqui com vocês e só acrescentar que essas pontes que a gente está construindo, essa amorosidade que você fala com bastante qualificação, com certeza, é intergeracional, de modo que a minha filha já está em contato com o Pedro, ela que mora em João Pessoa, trabalha com pastoral do migrante e já articulou com o Pedro, fui muito bem acolhida, já foi até o território para conhecer iniciativas desde a perspectiva de práticas integrativas e também, claro, a forma como é construído tudo isso com as comunidades. E ela ficou encantada, porque e é muito importante falar isso, porque ela viu muita sintonia com o trabalho que ela faz no sentido das populações, dos grupos de imigrantes que chegam ao Brasil e buscam, essencialmente, a ideia é realmente trazê-los para construir e tecer relações com a população daqui, a população brasileira. Então, ela fez essa experiência e muito agradou a ela, e ela foi muito bem recebida pelo Pedro, fico muito feliz. Fico também muito feliz de ver a Dayana, né? A Dayana, a gente esteve junto em dezembro do ano passado, quando eu fiz a vivência na comunidade, foi muito rica, e aí complementa aquilo que eu venho fazendo também aqui no âmbito da Universidade de Brasília, esse trabalho de extensão, essa relação que não é nada fácil e não é nada prontamente disponível, que é a relação com a comunidade. Quando a gente fala do trabalho da extensão, é uma dimensão de grande importância. Eu trabalho também na área da saúde mental, então, para mim, é de grande relevância também buscar formas da construção conjunta rumo à autonomia, rumo à dignidade humana, rumo a formas de desinstitucionalização, claro, certamente, e da humanização em liberdade, do tratamento do cuidado em liberdade. Todas essas frases, esses termos que eu usei, em liberdade, dignidade e tudo mais, elas são próprias ao ser humano, às comunidades. E o colonialismo, a colonialidade, elas são o oposto, o exato oposto. Tanto que o termo por si, colonizar, ele já significa ocupar, já significa uma relação que não é nada saudável, é uma relação que tira a dignidade da pessoa, é uma relação que, ao mesmo tempo, provoca
aquilo que é inato do ser humano, a busca da sua dignidade, a busca da sua liberdade. E com isso a gente está falando, então, da resistência, ou de forma de relutar contra aquilo que busca te diminuir, aquilo que busca te colocar num lugar de esquecimento, de apagamento, de genocídio, de memoricídio, ou seja, o esquecimento da memória, esquecimento da história, esquecimento do fato, no nosso caso, de que as coisas não começaram dia 7 de outubro, e sim 76 anos atrás, com a autoproclamação do Estado de Israel como um Estado ocupante, um Estado que é uma continuidade do colonialismo francês e inglês que regia naquela época, naquela parte do mundo, naquela região. Então, essa compreensão ela é fundamental, porque a partir dela disparam os processos, como eu estava dizendo, de resistência. Nós temos um artigo que eu escrevi com duas colegas, amigas minhas, no qual a gente coloca a luta da mulher palestina, por exemplo, e o engajamento dela a partir de 1928. É um período muito longo, né? Então, antecede, inclusive, a criação do Estado de Israel, justamente porque, na época, ainda não havia a criação, então, a autoproclamação, e se havia o colonialismo britânico, e as mulheres relutavam, e as mulheres faziam parte de protestos, que seja nas ruas, de forma pacífica, ou na luta armada também. E a luta armada, no contexto do colonialismo, ela é garantida. Reparem, é uma coisa interessante, muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, mas a partir do fim, vamos dizer assim, da época, um fim coletivo de colonialismo, no período dos anos 60, do século passado, já nos anos 80, ou no final dos anos 70 para 80, já foi instituída uma resolução da ONU, da Organização Mundial de Saúde, através da sua Assembleia Geral, garantindo o direito dos povos que são subjugados a um colonialismo, qualquer forma de opressão e tirania, ter o direito de lutar em todas as formas, de forma pacífica ou de forma armada. Então, este é o contexto para situar e para contextualizar para vocês que quando a gente fala da Palestina, a gente fala de territórios ocupados há mais de 100 anos, sob um processo do colonialismo que regia na época o que conhecemos como Síria, Líbano, etc. Toda aquela região também estava sob domínio colonial. E esse domínio colonial, a gente costuma falar, colonialismo nunca é um processo benigno, nunca é um processo humano, no sentido de tratar o outro de forma igual. Pelo contrário, o colonialismo é um processo racista, é um processo de exercer o poder, é um processo de subjugar as populações e de diminuí-las, quer seja dizendo que são animais humanos, como foi feito pelo ministro israelense no dia 7 ou 8 de outubro, logo depois do acontecimento, descrevendo a população palestina como animais humanos. São as mesmas terminologias que a gente ouve no que concerne populações não desejadas, populações que são consideradas, num contexto pós-colonial, são consideradas inferiores. Então, operam e dominam, por depender do contexto, essas formas de olhar o outro, essas formas de negar ao outro sua humanidade, sua dignidade, e sua autonomia e seu direito. Vocês estão lembrados, claro, né? Agora chegando um pouco mais perto para Paulo Freire, a vivência dele no Brasil ocorre num período onde ainda havia a ditadura. Então, são também formas
de violência contra a população civil, são formas de violência contra qualquer opinião, qualquer tendência que seja contrária ou diferente. E havia, a gente sabe, né, um período muito difícil no Brasil, de grande sofrimento, sabemos isso. E para lembrar também que Paulo Freire esteve fora do Brasil, e nesse período no qual, né, eu acho que foi autoexílio, acredito não foi o sistema, né, mas isso foi uma coisa muito comum, a vida das pessoas, assim como ele, com certeza, a perseguição política fez com que ele saísse do país e fosse para, no caso, o Chile, eu sei que ele ficou um período, depois em vários países na África, eu não sei se ele teve uma passagem na Argélia, porque na época tinha muitos brasileiros saindo da ditadura do Brasil, se refugiando em países recém-descolonizados. Percebem? Essa geografia, essa geopolítica, ela é importante, porque ela nos faz compreender a força e a necessidade de uma formulação rumo à libertação do ser humano, né? Quando se fala da libertação de uma autonomia, fala-se de um contexto político que existia no qual essas terminologias não eram estendidas para toda a humanidade, né? E isso a gente chama apartheid, por exemplo, na África do Sul. Na África do Sul, que durou de 1948, vejam a ironia, 1948 é a data da Declaração Internacional de Direitos Humanos e 1948 é o ano no qual é declarado o sistema, o complexo sistema político, complexo não, o sistema político de apartheid, de racismo, de distinção entre os grupos por raça, etnia, sistema cruel que ficou até 1992. Foi vigente durante todo esse período, foi um período no qual havia uma resistência, né? Eu estava me referindo à questão de direito dos povos garantido pela resolução da Assembleia Geral da ONU, e foi assim. Então, Nelson Mandela foi líder de um partido, o Partido Nacional Africano, que lutou, inclusive, luta armada contra o regime branco racista, cruel, de domínio com base em racismo. E a gente até sabe, né? Não sei se vocês sabem disso, vocês são muito jovens, de repente não se lembram, mas quando saiu o Nelson Mandela da prisão depois de 28 anos, e saiu não pela bondade do sistema branco, né, pelo sistema de apartheid, e sim pela luta do povo negro africano, sul-africano, e pela pressão que foi feita através de uma campanha chamada BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções. Vocês reparam que esse movimento de dominação e luta e enfrentamento é inerente a qualquer processo de domínio, a qualquer processo de busca de libertação e de busca de afirmação do seu direito enquanto povo. Então, Nelson Mandela sai da prisão depois de 28 anos, e ele fica proibido de entrar nos Estados Unidos até 2008, com base numa definição que esse império tem, esse poder imperialista tem, dizendo que ele era terrorista, pela questão da luta, pela questão dele ter pertencido a um partido que lutou contra o sistema de apartheid. Então, a geopolítica de poder, ela é micro, claro, opera no espaço onde acontece esse colonialismo, essa colonialidade, mas ele sempre está sustentado por poderes imperialistas, internacionais, que detêm o poder econômico, militar, bélico, etc.
E para dizer também a vocês que Brasil, na leitura do Paulo Freire, ele se sensibiliza, óbvio, claro, né, num contexto da ditadura no Brasil, na América Latina, vários países, mas também pela experiência que ele teve fora do Brasil. E teve a experiência na África, a África na época recém descolonizado o país, Namíbia, por exemplo, acho que foi no ano 1990, África do Sul, 1991. Então, são processos recentes, muito recentes. Por isso, a literatura fala hoje sobre a colonialidade, o neocolonialismo, ou seja, aqueles traços que são fortes, muito fortes, que impactam na vida das pessoas nessas regiões colonizadas, né, previamente colonizadas, e onde operam ainda pressão muito grande, quer seja por recursos minerais, quer seja pelo petróleo e outros recursos naturais, que são muito importantes para o poder capitalista, para o poder imperialista, e isso é uma né, e duas das justificativas mais importantes pelos quais ainda são perpetuadas essas relações de desigualdade, de assimetria. E a questão, eu acho que acompanhou Paulo Freire sempre, foi o que faz o ser humano, o que fazem os coletivos perante situações nos quais eles são reduzidas, né, por forças maiores, econômicas, políticas, inclusive culturais, isso é muito, muito forte, onde esse poder retira da pessoa, literalmente, tem vezes que é exatamente isso. O que está acontecendo em Gaza, a gente pode ver de forma nítida, clara, como limpeza étnica. O objetivo é retirar toda a viabilidade de continuidade. Então, este aqui, por isso que é chamado a mãe dos crimes, né? A linguagem do direito internacional e de outras experiências de genocídios é muito forte nesse sentido, porque efetivamente se busca aniquilar povos e grupos. A América Latina não estranha esses processos, já é documentado, sabido, os processos de tanto genocídio como limpeza étnica dos grupos indígenas. Recentemente, acho que 2, 3 meses atrás, eu assisti um filme extremamente forte que relata o contexto no sul da América Latina, né, exatamente Patagônia, Argentina. O filme chama-se Los Colonos, eu recomendo. É um filme muito forte, muito. Saiu agora, 2023, mas é uma lembrança muito importante para nós sobre as relações de poder. A busca, as relações de poder e as formas de crimes que são cometidos e que são varridos, no sentido de não deixar nenhum traço. E por que isso é muito importante? Falando desde a perspectiva de quem opera, quem operacionaliza, esse exercício de subjugação, esse exercício de poder, porque a memória é que faz com que a mobilização das pessoas, dos grupos, se faz com maior força. Eu vou falar para vocês exemplos da memória, né, da forma como a gente trabalha na Palestina, compreende, a partir de 1948, muitos massacres foram feitos, realizados, saiu um filme 2 anos atrás, chamado Tantura. Eu sei que João Pessoa tem uns bons cinemas, mas hoje em dia a gente tem Netflix também. A Fátima, minha filha, ama cinema, 2 vezes na semana, coisa assim. Mas eu sei que estava no Netflix, Tantura documenta um massacre que foi acobertado por bastante tempo. E a população daquela região, quem sobreviveu do massacre, os palestinos, ficaram dispersos em pequenas aldeias e cidades ao redor e faziam a volta anual, na data, rememorando o acontecimento.
esse lugar onde houve o massacre foi transformado por Israel numa praia e num estacionamento e um parquinho. Isso que eu estava falando, de apagar a memória do lugar. Nós vemos isso também. Eu vou ficar indo da Palestina para contextos que eu conheço aqui na América Latina, inclusive aqui no Brasil, né? Em Brasília, em particular, né? Tem um terreno reconhecidamente habitado por grupos indígenas, o noroeste de Brasília, que foi tomado e foi totalmente transformado em outra coisa. Então, esse esforço de apagar a memória, ele o contraponto dele é o que essa população palestina que fugiu, né, que conseguiu sobreviver ditadura fazia. Os filhos, os netos, as netas voltavam todo ano da forma deles rememorar e guardar essa memória, uma memória dolorida, dolorosa, uma memória que traz as feridas, né, internas do sofrimento, mas é um ato muito importante para que o esquecimento não faça com que não existisse mais esse caminho, né, esse direito também, né, das pessoas, essa terra que foi roubada, essas vidas que foram ceifadas, e assim por diante. Eu penso que um olhar próximo a esses processos nos permite compreender o porquê que a educação é um processo libertador. Eu estava falando da memória, a memória é oral, você não precisa ter nada registrado. Aliás, esse registro ele era negado, né? Ninguém publicava. Tinha, por exemplo, no caso dessa aldeia, Tantura, tinha um mestrado, uma tese, uma dissertação de mestrado, mas que o autor foi atacado pela academia, dizendo que era impreciso, que não era verdade, tal. Derrubaram todo esse processo, isso 20 anos atrás. A volta para retomar e publicar num filme foi um esforço para reparação, mas havia a memória, isso acontecendo, esse debate na academia sobre se é verdade ou não mudou nada na memória, no sentimento, na convicção da população, das pessoas, que não, para elas, o que era mais importante é essa afirmação, essa ida todo ano, rememorar, reafirmar seu lugar e seu espaço. Eu penso que a memória ela tem uma importância peculiar. Tem uma autora brasileira, sempre cito ela nas minhas disciplinas, trago ela, o nome dela oh, meu Deus. Ecleia Bose, ela foi professora falecida agora, psicóloga, uma das professoras que construiu no Brasil o que é chamado psicologia social, que é uma abordagem muito revolucionária na área da psicologia. E a Ecleia Bose tem um livro sobre memórias, né? Memórias de velhos. Ela faz um livro grosso, denso, documentando a história de São Paulo através da vida, do relato, né? Ela senta, entrevista 1, 2, 3 vezes pessoas idosas para construir, através delas, a memória do lugar. Vocês percebem? Então, a memória ela tem diferentes formas. Tem os documentos, né? O plano da cidade, tem todas essas formas, vamos dizer assim, oficiais de se documentar a cidade, mas tem também tem também a memória das pessoas. E quando a gente legitima, quando a gente dá o direito, não somente da fala, mas da narrativa, para um grupo de pessoas, no caso, são todos trabalhadores e trabalhadoras. Para ela, era como foi construída São Paulo, né? Não estou falando somente da questão da edificação, mas construída como cidade, como centro. E é lindo o livro, né? Em um dos depoimentos, muito bacana, o senhor que ela entrevista diz assim,
ela pergunta o que fica. Ele responde, fica o que significa. Né? Uma pessoa idosa, rememorando, resgatando a memória das coisas, e ele faz essa afirmação. Né? Então, o que significa? Aquilo que toca, aquilo que impacta, aquilo que tem ressonância, né, na vida da pessoa. E fica evidente, então, de que processos de apagar, vamos dizer assim, a memória e instituir uma memória que é oficial, que é cercada pela documentação e vamos dizer assim, burocracia, ela ela não configura-se no todo, né? Então, quando se fala da história do povo palestino, da condição de vida, de enfrentamento, de luta contra o colonialismo, contra um sistema que rouba a sua terra, mas também que te expulsa e que até hoje, né, a gente fala do genocídio contínuo, a limpeza étnica contínua, que não parou. E da reação do mundo, né, às vezes para-se e fala, mas como que não estão reagindo os Estados Unidos, etc. É aquela construção que eu iniciei a fala, são poderes coloniais, né, e cujo interesse é muito bem tecido com os interesses de Israel. O que gera isso para nós? Para nós, como palestinos, como povo palestino, metade de nós foi expulso, está em exílio, os netos, os bisnetos, etc. Então, em torno de 10 a 11 milhões, né, de palestinos estão espalhados. Aqui na América Latina é um número muito reduzido. A maioria está no mundo árabe, a maioria está em países muito próximos à Palestina. E se você olhar todos os outros grupos refugiados, a maioria não vai longe, a maioria retém a expectativa, a promessa, a esperança, né, de voltar à sua terra. Então, normal, e também, às vezes, tem a dificuldade de se deslocar para outros lugares. Mas, de toda forma, então, no nosso caso, para nós, a educação tem um valor fundamental, que você vê repercutindo tanto no exílio como na população que continua nos territórios ocupados por Israel, Palestina histórica, e esse valor é a educação. Compreendemos de uma forma muito, muito simples, muito, muito pragmática. Sua terra foi roubada, seus recursos naturais roubados, você foi exilado. O que é a educação para um povo? A educação para um povo é aquele bem que ninguém tira de você. Isso tem um poder imenso. A Palestina é impressionante. O povo palestino, sob a ocupação de Israel, tem o melhor nível educacional entre todos os países árabes, nas provas da Unesco. É impressionante. E isso tem a ver com essa convicção, essa força interior que faz com que as pessoas buscam a educação. Hoje de manhã compartilhei com uma colega, saiu a notícia. Israel, ao longo desses 10 meses de genocídio, bombardeou de propósito e destruiu as 12 universidades em Gaza. Gaza tem 2 milhões, tinha, né? Agora a gente fala de número reduzido, nem sabemos o total, mas em torno de 2 milhões de pessoas, 12 universidades foram destruídas, bombardeadas e acabadas. O que o povo faz lá de Gaza? Sentam e fazem defesa de mestrado, doutorado nas tendas. Juntam os professores, quem sobrou, etc., e fazem. Por quê? Como forma de luta, como forma de afirmar que você é vivo, você tem a potência, você é capaz de pensar, de projetar sua autonomia, e mesmo que seja uma autonomia altamente reduzida por causa do genocídio, por causa do bombardeio, naquele espaço pequeno que você tiver, você vai afirmar seu direito e vai dizer, eu tenho direito tanto quanto. Quando não tenho as condições, não tem sala, eu vou ficar
na tenda, debaixo da tenda. E temos vários vídeos mostrando efetivamente isso acontecendo. Há um chamado faz 2 meses para universidades internacionalmente para começar a ajudar nisso, né? Universidades virtuais, já que aquelas foram aquelas concretas, né? Foram destruídas, bombardeadas. E eles estão tomando agora o ensino à distância, junto com o apoio de universidades palestinas na Cisjordânia. Qualquer esforço para que suas referências da sua dignidade, do seu direito, da sua capacidade de relutar enquanto ser humano. Outro sinal também impressionante são as hortas, que estão impressionantes. Estou acompanhando agora o número de hortas que são plantados ao redor das tendas. Conversei com um amigo meu do MST, ele está encantado, porque é muito semelhante à forma de luta, porque você está querendo garantir uma forma de não depender, né? Apesar da situação ser extremamente grave em Gaza, mas mesmo assim as pessoas estão querendo garantir sua forma de subsistência através desse aspecto nutricional. Todos esses movimentos podem parecer um pouco, né? Pouca coisa, não é nada, né? Perante a magnitude, o horror, a barbárie que está acontecendo. Isso é verdade, mas, ao mesmo tempo, esse marco de insistir no seu direito à dignidade, e essa dignidade é exatamente isso, de não resignar, de não abrir mão daquilo que no seu escopo é possível, é importante que se realize. É a conscientização, é a capacidade das pessoas de discernimento e a capacidade, o mais importante, do trabalho coletivo. Nada disso poderia ser feito sem o coletivo. Com as catástrofes que estavam acontecendo, o bombardeio, os escombros e tudo mais, uma das coisas de maior destaque é que não houve roubo. O roubo, né? Imagina, bombardeia uma casa, todo que tem dentro, efetivamente está descoberto, está aberto para as pessoas. Não houve. Está muito evidente um nível altíssimo de solidariedade entre as pessoas. A resistência, ela se confirma o tempo todo, e por isso, exatamente por causa disso, é preciso de uma solidariedade internacional muito forte, muito consistente, de modo a acabarmos com esse pesadelo, porque é um pesadelo. Os exemplos que eu dei eram para demonstrar que as pessoas, apesar da catástrofe, apesar das dificuldades que passam, dos massacres e do luto coletivo, são mais quase 1.000 famílias que foram totalmente, saíram do registro civil, imaginem, compostas de 20 a 30 pessoas totalmente acabadas, né? Foram bombardeadas as casas delas, mas, ao mesmo tempo, precisa-se de muita pressão, muita solidariedade, atos de reivindicar, por exemplo, a gente fala muito do BDS, boicote, desinvestimento e sanções, a ANPED, que é a Associação Nacional de Educação Superior. Eu estive agora, no início do ano, e a gente compôs uma moção, foi assinada, foi votada e foi aceita, no sentido de fortalecer o papel das universidades brasileiras, no sentido de pressionar para boicote, né, de Israel, assim como foi feito na África do Sul. É a única forma, pressionar economicamente, inclusive, e militarmente. O Brasil tem muitos acordos de militares, especialmente no período do Bolsonaro, foram assinados muitos, e a gente está reivindicando, estou falando do movimento, não sou eu mais 2 pessoas, é um movimento fantástico, né, de brasileiros e brasileiras que participam com força, e faz bastante tempo que estão indo nessa direção. Então, todo o apoio
toda forma de pressionar por parte do Brasil, por parte das universidades. A UNB, por exemplo, em 2021, a gente tem uma moção, a partir de 2021, que foi votada no âmbito da nossa Assembleia, da Associação de Docentes, para que seja a UNB um espaço livre de apartheid. Então, pedimos à reitoria que levantasse todos os dados para ver se tinha acordos ou acordos de colaboração com universidades israelenses, e tivemos a resposta de não existir acordos, né, de intercâmbio ou acordos formalmente com as universidades israelenses, porque assim como na África do Sul, apartheid da África do Sul, as universidades são um espaço onde desenvolve armas, conhecimento de espionagem, conhecimento de tecnologias de informação que fortalecem esse sistema de apartheid de Israel, como fortaleciam o sistema de apartheid da África do Sul. A campanha da África do Sul levou 30 anos, e foi pela Europa. Quando eu fiz meu mestrado na Inglaterra, eu fiz parte de ações da universidade de boicotar, por exemplo, bancos que tinham relações com a África do Sul. E a isso a gente chama de resistência pacífica, né? Então, é uma forma de pressionar. E quando você pressiona, o resultado vem. A África do Sul foi, por exemplo, banido das Olimpíadas durante 20 anos devido à pressão que foi feita, até que terminou a apartheid. Mas foi muito importante, porque isso afetou tanto a questão militar, mas também afetou a questão econômica e a questão da circulação, né? Então, ficou um país pária, né? Tornou-se Israel, nós estamos vendo, aos poucos, está se tornando um país pária, porque o mundo está contrário totalmente. Os povos estão nas ruas, aqui no Brasil também tem protestos impressionantes, né? Em São Paulo não para quase, né? Rio de Janeiro também, que eles têm maior força de mobilização, e a gente viu o movimento dos estudantes nos Estados Unidos e na Europa, e a gente viu também que sempre há uma representação muito forte de pessoas da fé judia, né? Que são pessoas judias, e isso é muito importante, são contrárias a esse sistema de apartheid, a esse colonialismo de Israel, e que buscam a descolonização da Palestina, o fim do apartheid e o fim do massacre. A gente fala do massacre, a gente fala do genocídio, limpeza étnica, mas a essência, mesmo após essa guerra contra Gaza terminar, esse genocídio, ainda teremos que terminar ou acabar com o colonialismo israelense e com o apartheid. Eu vou só fazer dois apontamentos. Dizer que Paulo Freire está presente na Palestina. Eu conheci ele mais de 40 anos atrás, conheci as escritas dele. Tem um polo de formação na Ásia, onde as pessoas vão, estudam e implementam. Então, não foi vindo aqui ao Brasil que eu conheci ele, que eu descobri Paulo Freire. Eu já vim conhecendo ele, morei no interior de São Paulo, numa cidade chamada São Carlos, próxima a Campinas, onde Paulo Freire morou no final da vida dele. E aí ele foi em São Carlos, conheci ele pessoalmente 2 vezes, foi assim, uma coisa muito, me tocou bastante, porque já lia ele, já conhecia na Palestina, e a gente trocou algumas palavras, que foi uma coisa muito importante. Para dizer, então, que Paulo Freire não é somente na América Latina, ele está na Ásia, né, na Palestina, no mundo árabe, e ele está muito na Irlanda, outro país que, até pouco tempo atrás, eu sei, no início, né, meado do século passado, mas anterior a isso, quase 700 anos de colonialismo britânico, que foi muito cruel, muito cruel. Inclusive a questão de fome, que a gente está vendo agora, a interdição de entrada de comida, de alimentação e tudo mais em Gaza, já foi feito na Irlanda, sob o regime, na época colonial, da Inglaterra. Então,
Eu estive na Irlanda o ano passado, 2019 para 2020, eu estive lá e eles têm um mestrado chamado Educação Comunitária, é puro Paulo Freire, né? E o projeto de linha de cuidado de saúde do homem, que eu fui conhecer lá e trocar ideias com eles e aprender com eles, é tudo embasado nesses conceitos do Paulo Freire. Então, todo o trabalho que foi feito, que está sendo feito, né, eu acho que continua, embasado em conceitos do Paulo Freire. É uma coisa assim, toca no coração e, ao mesmo tempo, nos dá muito orgulho, né, isso. E é isso. Eu falei bastante, mas eu estou aberta agora para a gente dialogar e conversar e ouvir de vocês também. Muna, você falou, cantou, encantou todas as pessoas aqui no nosso público, todo mundo comentando, agradecendo pela aula maravilhosa que você está nos brindando nessa noite de hoje, viu? A gente agradece imensamente por você ter podido estar com a gente nesse momento que está só começando. Vamos passar agora para o debate. Nossos estudantes aí, Felipe, Andréia e Lara, vão estar fazendo a mediação de passar a palavra para quem desejar contribuir, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um bloco, né, de 3 falas e aí você vai dialogando, tá, Muna? Muito obrigado. Muito boa noite, gente. Foi ótimo ouvir a Muna, que trouxe várias coisas que, assim, particularmente eu não sabia, eu não estava acompanhando, e eu fiquei muito feliz de ouvir essas coisas, porque eu acho que, geralmente, para mim, chegam só coisas, assim, muito terríveis e muito fatalistas de todos os espectros, e nunca me vem muito esperançada as pessoas, o que é que as pessoas estão fazendo para lidar com isso, né? Vem muita parte da catástrofe, mas as formas de resistência não me chega tanto. E aí, a sua fala foi muito direcionada sobre o panorama, né, que está acontecendo lá, e também sobre o Paulo Freire. E aí eu queria saber, assim, o que é de diferente que a educação popular traz nesses movimentos de resistência, assim? Porque a gente poderia falar só de uma educação, né? Uma educação para esses espaços, e por que que esse adjetivo popular muda esse paradigma? E se muda, né? Também a minha pergunta é nesse sentido. Bom, são várias coisas, né? Eu acho que uma das coisas de grande importância é mobilizar a comunidade em formas que estabelecem esperança para elas. E esperança no sentido de um horizonte de tempo e de espaço, mas é um horizonte que permite a você já ver uma transformação, uma mudança. E ela necessariamente no conjunto, ela nunca vai ser de uma forma individual, né? Ela sempre é uma construção. Então, as pessoas vão tomando consciência disso em momentos de opressão. O que a opressão faz? Quando você está num cenário, o ser humano está num cenário de poder desigual, assimétrico, ela ou se congela, é imobilizada, ou se sente totalmente fragilizada, sem capacidade de retomar, né, seu caminho, sem capacidade de reconstruir. Então, imagina, no caso da Palestina, 1948, 750 mil pessoas, quase metade da população foi expulsa. Os massacres que foram feitos foram horríveis, horrorizantes, e o objetivo era proposital, para fazer com que as pessoas fujam, né? Tenham medo. Qualquer processo de dominação, ele bota medo nas pessoas, e o medo imobiliza. Então, como eu estou falando tudo isso, eu estou imaginando um contexto de uma
comunidade aqui no Brasil, onde eu circulo muito, né? Então, quando há uma expropriação, vamos dizer assim, da sua terra, ou quando grupos indígenas, esses dias, foram atacados por grileiros, qual é a ideia? Você imobiliza, você tira a capacidade da pessoa de resistir. Esse é o objetivo, né? No primeiro momento, o impacto é muito forte e leva um tempo para a comunidade se reconstruir. É nesses momentos que Paulo Freire é importante, porque o esperançar é o que está pela frente. E para chegar ali, você já percebe cognitivamente e psiquicamente que você tem que estar bem, ter a força para caminhar até essa esperança, esse espaço esperançoso onde você está indo. E você vai percebendo que isso significa, por exemplo, uma das questões é de você estar em solidariedade com o outro, numa relação de amorosidade, que significa que você vai compreender que o que afeta a outra pessoa vai te afetar também, né? E você constrói, sem tirar sua subjetividade, sua individualidade, um projeto, uma proposta de caminhar junto. Então, eu conheci o projeto, a proposta do Paulo Freire na Palestina, numa comunidade onde tinha aulas de alfabetização para a população idosa. E pode-se pensar, mas o que tem a ver? Como que vai mudar? Vai mudar tudo, em todos os sentidos. A gente sabe que a dinâmica das relações entre as pessoas, quando começam um processo, disparam um processo coletivo, traz, inclusive, uma certa felicidade, porque você vê, aos poucos, a mudança, você vê, aos poucos, que nessa solidariedade você está na escuta do outro. Você aprende muitas coisas. Então, quando eu falei da experiência da Ecleia Bose, a mim é uma coisa tão linda, né? Porque o que significa essa memória? Colocar a vida, dar vida para essa memória através da fala das pessoas é você dar valor, dar significado para essas pessoas que, de outra forma, nem teriam como externar, como compartilhar essa experiência peculiar delas. São pessoas sem poder aquisitivo, econômico, sem poder político, e assim por diante. Então, a educação popular, ela cabe muito bem, porque ela dispara processos e mecanismos de a sociedade, então os grupos, os coletivos, se conhecerem, se autoconhecerem, se autovalorizarem, ou seja, ir no sentido contrário a um capitalismo, um imperialismo, um colonialismo que quer que você seja sem memória, que quer que você seja apagada, literalmente, sem presença e sem ter diferença ou impacto. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma disciplina chamada Saúde Mental em Saúde Coletiva, e outra essa na graduação, e outra na pós-graduação, chamada Educação Popular em Saúde Mental. Em ambas, eu coloco um artigo no qual tem um detalhamento do que Dona Ivone Lara, que conhecemos como a sambista maravilhosa, musa, que foi, mas esse artigo fala sobre os 30 anos antes disso, quando ela começa a vida dela como assistente social e enfermeira, e onde ela operacionaliza, implementa no hospital, acho que no Rio de Janeiro, né, no hospital no Rio de Janeiro, ela implementa conceitos de uma importância ímpar, porque isso antecede a reforma psiquiátrica que a gente tem, com suas características de desinstitucionalização e tudo mais, mas ela dispara ações como extramoralidade,
né, que é um conceito muito precioso para nós na área de saúde mental. Significa você tirar as pessoas do manicômio, né, tirar elas daquele espaço da instituição total. E ela faz o quê? Leva, durante o carnaval, leva as pessoas de dentro do manicômio para festejar o carnaval fora do muro, junto com as comunidades ao redor. É uma ação que pode se pensar, mas é pequena, né? Mas ela é de grande importância, porque ela sinaliza e denota, uma rebeldia contrária àquilo que é instituído pela política da instituição, mas também altera a relação da comunidade com os pacientes, porque é uma relação de estigma, é uma relação de perigo, é uma relação, etc. Então, ela fazia isso, fazia aquilo que chamamos hoje de vinculação, um preceito de grande importância. Ela percorria quilômetros à busca dos familiares das pessoas que eram injustamente enclausuradas, que era isso, uma prisão, né, esses hospitais manicomiais. E ela fazia também a busca da autonomia das pessoas. Tudo isso era feito de uma forma desconhecida. Quando fala-se da experiência, quando vem o filme, muito bonito, da Nise da Oliveira, a psiquiatra, a dona Ivone Lara passa, acho que 2 cenas, né, dando um copinho de leite e uma bolacha. Isso que estou chamando de apagamento da memória. Isso que estou chamando uma leitura que busca desconsiderar. E a gente faz parte disso, nós da academia, né? Então, isso a gente é importante. No momento em que a gente fala, não, nessa disciplina vai ter esse artigo e tem vídeo também, que eu está dentro da minha, da ementa não, do plano de ensino, etc. E a ideia é exatamente isso, né? Como que você faz com que grupos, indivíduos, coletivos, são apagados, né? Em sistemas de poder, de relações, de subjugação e de perpetuar relações de racismo, nós chamamos apartheid no contexto da Palestina, mas a gente pode ver os paralelos em outros espaços também, né? E visibilizar isso, viabilizar isso, fazer com isso seja algo digno e de ser estudado, matéria como matéria, não é somente uma anedota, né? Ouvi falar que ela fazia assim. Não, tem comprovantes, tem pesquisa, tem levantamento que foi feito nesse sentido. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Dayana. Mais que respondeu, né? Trouxe tantas coisas. Muito obrigada. Mona, tem uma outra pergunta aqui no chat, eu vou ler para você. A Kai Costa, primeiro ele elogia, né? Dá parabéns pela exposição. Aí ele fala que no atual momento de milhares de mortes de crianças, mulheres e idosos, quais estratégias podemos realizar para cessar o genocídio palestino? Outra pergunta. Como a educação popular poderia contribuir nesse processo? E o que a senhora acha das escolhas do atual governo federal brasileiro em relação a continuar relações comerciais com Israel? Bom, a resposta para a primeira pergunta é não normalizar e não esquecer, né? Porque é um período muito longo, são 10 meses, e a gente está evidenciando um constante abastecimento de armas por parte dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha. Israel está tendo todo o armamento que precisa para continuar seu genocídio. A gente não pode normalizar, né? Tem vezes que fica muito difícil, a mim também, para muitas pessoas, amigos e amigas falam, Mona, não consigo assistir, não consigo ver, ficar vendo. A questão é seletividade, você não precisa ver todo dia. Não precisa, a questão não é se saturar, né? A gente já vê a justiça, a coisa justa, né? A causa justa, e a gente vê o que está errado. Então, não precisa, né?
Tem pessoas que não, mas eu não aguento. Não, e coisas que você sente, que você tem um limiar, né? Você não consegue assistir, não é para assistir. Você pode, por exemplo, a pessoa pode ler, se informar um pouco mais, etc. E, em segundo lugar, a gente tem, agora faz 5 meses, 6 meses, que temos, eu vou repassar todas essas referências para o Pedro, para compartilhar com vocês. A gente tem uma rede que foi constituída, uma rede de solidariedade, de apoio à rede universitária de solidariedade ao povo palestino. E ela tem, todas as universidades têm grupos, então você pode também ir atrás para ver na sua universidade quem está fazendo o quê, quais são as atividades, participar, marcha, protesto, etc. Circulam-se muitos abaixo-assinados, especificamente para essa questão das relações militares, mas relações de comércio e diplomáticas também. Lembremos que a Colômbia, por exemplo, cortou as relações. A Colômbia cortou, inclusive, a exportação do metal, qual que foi? Eu esqueci o nome agora, mas tem um metal que exportava para o Israel e baniu, né? Isso é boicote, desinvestimento, sanções, isso é uma coisa de grande importância para pressionar Israel para que acabe com isso e, eventualmente, que termine esse sistema de apartheid. A questão da educação popular, o que pode fazer, eu acho que uma troca, né? Seria muito bom, uma troca entre o que se faz nesse aspecto, nesse âmbito de educação popular na Palestina. Formalmente, eu dei alguns exemplos, mas formalmente tem programas, né, que são construídos em cima disso. E tivemos, agora há pouco, 2 semanas atrás, uma psicóloga, que ela é chefe, psiquiatra palestina, ela é chefe do Departamento de Saúde Mental no Ministério da Palestina, e ela tem um livro que acaba de ser traduzido, também eu vou mandar para o Pedro, acaba de ser traduzido para o português, e o nome dele é Sumud, em tempos de genocídio. Sumud é o termo árabe que utilizamos para resistência, para a capacidade de resistência inabalável, na persistência e na afirmação do seu direito. Ela, como psiquiatra, ela compreende e interpreta processos ao redor dessa questão do sumud. Mas no que concerne a questão da solidariedade, no que concerne, Paulo Freire, em específico, ela utiliza ele. Ela utiliza Paulo Freire, ela utiliza Frantz Fanon e Barreau, não sei se vocês conhecem, que é psicólogo da psicologia comunitária aqui da América Latina. No que concerne Paulo Freire, ela resgata o termo de caridade, falsa caridade. Ela trabalha a questão da falsa caridade e esse termo ele é importante porque muitas vezes em situações de genocídio, em situações de agressão muito forte, eu queria fazer parar aqui só para lembrar que um genocídio aconteceu na Bósnia em 1993, se eu não me engano. Então, para dizer a vocês que é uma coisa que ocorre, né, em vários lugares no mundo, a gente precisa ficar atento a isso. No Congo também está acontecendo atrocidades de uma magnitude terrível. Mas voltando à questão do Paulo Freire no contexto palestino, ela fala da falsa caridade, que é aquela abordagem, por exemplo, dos países europeus que se revestem com essa ideia de direitos humanos, que nós vamos ajudar, nós vamos fazer essa filantropia. E Paulo Freire falava sobre a questão da caridade, falsa caridade. Nós podemos fazer paralelos, por exemplo, entender a partir da questão da extensão, né? A extensão, muitas vezes, é vista por parte de pessoas na universidade como sendo uma ação filantrópica, não é isso? E essa caridade, este é um exemplo de uma falsa caridade,
né? Ela não objetiva a autonomia, a liberdade da pessoa, não. Ela objetiva ele terminar naquela condição, né? Porque não busca processos mais vigorosos, processos mais libertadores, processos educacionais, por exemplo, que capacitam a pessoa de sair de uma realidade muito cruel, né, e que se retroalimenta. Ela não busca isso, ela busca outra coisa, uma dependência, né? E a dependência não é certa, não é a coisa que vai levar a pessoa à sua liberdade e à sua dignidade. A dependência vai garantir que a pessoa fique nessa relação assimétrica de poder e que fica o tempo todo necessitando e precisando de você. Não é isso? Então, eu estava me referindo à questão da extensão nesse sentido, e a gente aqui no cenário no Brasil temos um cenário ainda mais desafiador. Reparem, as políticas de afirmação, de ações afirmativas, perdão, de cotas para vários grupos, né, étnico-raciais, etc., essas ações afirmativas mudaram a cara das universidades. Eu estou falando da minha experiência. Eu entrei na UNB em 2009. A população é totalmente nova. Outra do que quando eu entrei em 2009. Eu entrei na época da Reúne, primeira Reúne, depois houve segunda Reúne. Meu curso é noturno, e, portanto, ele abraça grupos, nem todos, não 100%, mas grupos que trabalham e estudam. Então, a universidade, aí o desafio é o seguinte: na compreensão clássica, vamos dizer assim, tradicional, é a saída da universidade de dentro para fora, para a comunidade, não é isso? Para conhecer. E o que a gente está evidenciando é o de fora está chegando para dentro. E vai pautar, e vai questionar, e vai, como se diz, demandar formas compatíveis com sua vivência naquele território que era. Ou seja, essa pessoa vive naquele território que era o território da extensão. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? É o desafio muito importante, um desafio que vai realmente testar, né? Eu sei que não é uma questão simples, porque nós conhecemos, eu conheço, por exemplo, situações e casos nos quais a pessoa vem daquele território, mas dizia para mim, mas eu não tenho interesse para voltar para esse território onde eu estou, né? Nós temos mais ou menos configurado um espaço da área de saúde na UNB. A gente trabalha numa região chamada região leste, Itapuã, Paranoá e várias outras áreas. E um estudante falou, eu não tenho interesse, eu quero conhecer outras realidades, né? Porque eu conheço a minha, né? Então, são questões que vão aos poucos, né? Conforme a gente vai acomodando no sentido de tornar-se uma realidade, algo constante, o impacto, o efeito, a importância e a relevância para nós das ações afirmativas, mas que trazem e vêm com desafios concretos, né, que precisamos também saber e aprender na forma como Paulo Freire ensinou, né, que a coisa ela não é de um lado, né, eu vou ensinar a comunidade, né, nesse sentido. Mas, de toda forma, eu acho que o cenário é desafiante nesse sentido. A educação popular para nós, como eu estava dizendo, essas formas das pessoas lançarem em Gaza, no meio do genocídio, lançarem mão de projetos de esperançar, de insistir na sua capacidade de ação, isso por si só é uma coisa que contagia, gente, é uma coisa, costumamos dizer, os povos são derrotados não somente pela parte
física, fisiológica, mas pelo espírito, pela parte psicológica. A derrota também, ela vem por aí. Obrigada, Muna. Mas alguém quiser fazer algum comentário, bota aqui no chat. Ou então pode levantar a mão que a gente libera o microfone. Vai lá, Karine. Eu também tô sem voz, assim, mas eu estou muito mais emocionada. Muna, você... Hoje, especificamente, para mim, está sendo um dia muito difícil, porque é justamente, acho que aquele dia que bate o bode de quem trabalha com a cultura de paz, trabalha com a paz, né? E essa semana eu precisei ir no juizado da violência doméstica, e eu estou falando aqui de Maceió, e aí vi o quanto a política pública assim, é uma luta constante contra o retrocesso. Apesar do grande aumento de números, de casos, de registros, é aquela luta por investimento. E aí você está falando justamente da guerra, né? Do extermínio de pessoas, Aí eu falando com a minha mãe, assim, eu vou trazer um contexto, porque eu estou falando que a nossa realidade é dentro de casa, assim. Toda vez que falo de educação popular, eu nem falo mais aqui em casa disso, porque meu pai já me taxou, eu não moro com meu pai, mas meu pai mora no sítio. Mas eu sou comunista, socialista, nazista e fascista na cabeça dele. E, então, assim, se na cabeça dele tá essa confusão todinha, e uma pessoa que, aspas, é muito bem informada, aspas, na cabeça dele. Então, imagina, né, como é que tá o resto. E aí eu fico olhando assim, até para falar da paz, né, da gente falar de guerra também, certas palavras não podem ser ditas. Se eu falar de Paulo Freire, se eu vestir uma camisa de Paulo Freire, acabou-se. Se eu vestir uma camisa vermelha, acabou-se. É tão difícil falar assim, é tão desafiador, porque parece que está doendo dentro de mim. Eu estou me sentindo em carne viva. E com total consciência de que o que eu passo aqui não é nada para quem está ou quem vive com a vida constantemente ameaçada ou quem vive no terror, como é o caso das pessoas das comunidades do Rio de Janeiro, que matam mais do que várias guerras, né? E aí hoje eu tive que dizer para minha mãe assim, olha só, eu num ponto assim que eu cheguei, eu disse, mãe, talvez o Putin, que está há tantos anos no poder, seja a pessoa menos ruim do que qualquer outra pessoa, porque senão já tinha vindo a guerra mundial, ele não estaria brigando com a Ucrânia, vamos dizer assim, ele já tinha outra pessoa já tinha jogado uma bomba lá nos Estados Unidos, e aí da linha de cima para o Equador, o mundo já tinha se acabado e ficava só a gente aqui da linha para baixo. Mas aí vem falando da sociedade do cansaço. Hoje eu posso te dizer que eu estou num dia esgotada. Eu estou com vontade de chorar e não consigo chorar. Está um bolo assim na garganta. Mas vem você falando de Paulo Freire, vem falando de esperançar. E eu assim, nessa minha brincadeira, eu tenho 50 anos, eu digo que eu já fiz meio século, mas eu sou uma criança de meio século. Eu sempre digo que a esperança é a última que foge, ela não é a última que morre, né? Eu gosto de brincar isso. E você está me esperançando, sabe? Quando você está me apresentando novas pessoas. Eu fui lá procurar quem é a Bose aqui. Vamos jogar quem é a Bose. Cada vez que eu venho num encontro desse,
aqui desse curso, e esse povo da Paraíba é um povo danado, viu? É um povo, como a gente usa aqui, é um povo filho da peste, que a gente fala aqui. Nossa, como é bom a gente se fortalecer, a gente se nutrir de esperança. E você que acompanha, que vem, que vive com pessoas de realidades de muito sofrimento, quanta esperança você está trazendo na sua fala. Da criatividade. A gente usa os círculos de construção de paz dentro dos presídios. E é um momento de muita vida. E você fala, estão defendendo, trazendo a questão dos mestrados, né, trazendo a universidade para dentro das tendas e para fora, né, porque as universidades estão se unindo, as pessoas estão se unindo e fazendo a educação virtual. A continuidade, a manutenção. Quanta coisa, eu acho que assim, ontem eu meditei e eu trouxe. Será que a gente, quando medita, a gente consegue dizer assim, só coisa boa? A gente só trazer para o pensamento, só trazer para a prática, só memórias, só lembranças boas? Não é o jogo do contente da Poliana, mas é porque parece que a gente está sendo tão massacrado com esse terror de notícias ruins que a gente precisa de cursos para encontrar pessoas para dizer as coisas boas que estão acontecendo, que foi como o professor Pedro disse, que hoje ele teve um encontro maravilhoso na comunidade, uma prática na comunidade. Então, assim, eu não vou te fazer pergunta, não, porque você foi rica demais. Eu vou dizer assim, por favor, passe todas as referências para os coordenadores do curso, os vídeos, passe os filmes, os livros, porque a gente precisa beber dessa fonte, né? E aí eu me despeço, assim, do grupo, dizendo assim, gente, eu quero muito conseguir chorar ainda hoje, porque eu não quero ficar com isso engasgado, sabe? Mas vai ser muita música, muita poesia, que isso vai me fazer feliz. E eu quero agradecer por demais, assim, a pandemia me fez conhecer Paulo Freire e me fez conhecer pessoas maravilhosas. E isso está se desdobrando até hoje. Então, eu quero levar isso, assim, para muitas outras pessoas. Se eu vou ser chamada de comunista, fascista, nazista e mais um modista, bom, né, que seja. Mas eu vou conseguir dialogar aí como você. Eu quero muito, assim, ter uma referência como você, de falar tanta coisa difícil de uma forma tão fácil. Gratidão por me ensinar hoje, Muna. Muito obrigada, Karine. Eu acho que é exatamente isso. A gente precisa falar do coração, porque a força disso é tamanha que ela nos move e desperta muitas coisas que acabam sendo, no passar do dia, né, das coisas que acontecem, elas acabam sendo esquecidas, ou às vezes a gente pensa, não, mas eu não vou pensar assim, não vou, eu tenho que estar preparada para matar não sei quantos leões ao dia. Eu acho horrível essa expressão, acho tão horrível, né? Mas, de toda forma, eu quero te agradecer muito por essa abertura, por compartilhar comigo, né, conosco, tudo que você disse, que é muito belo, muito bonito. Acabei de mandar para Pedro Cruz, gente, lembram? Para cobrar dele já 3 referências e estou buscando uma 4ª, porque eu quero comentar sobre isso que você falou. Um tempo atrás, 2 meses atrás, eu convidei um amigo, colega meu, que eu tenho muito amor por ele e muito respeito, é uma figura histórica do movimento negro unificado aqui no Brasil, o nome dele é Nelson Inocêncio, e eu e Nelson fizemos uma live chamada Internacionalização da Palestina. O que a gente quis dizer com isso? A gente quis dizer, e aí resgatamos, eu vou falar para você, que você disse que tem trabalho nos presídios. Eu comecei, porque era para resgatar a solidariedade internacional que existia, que existe, especificamente do movimento negro americano na época.
Angela Davis fala, e eu cito ela fala que nos anos 70, quando ela estava em prisão, na prisão, o comunista, né, americano, tá, o Black Panthers, as Panteras Negras, ela fez parte. Quando estava na prisão, chegavam a ela cartas de apoio das prisões israelenses de palestinos. Palestinos mandavam carta para ela da prisão de Israel para os Estados Unidos. Isto é uma forma, e ela diz que para ela a Palestina chegou dessa forma, e eventualmente quando ela acabou indo à Palestina, ela conheceu uma ou duas dessas pessoas que estavam na prisão na época, que correspondiam com ela. A gente tem muito a se inspirar em exemplos como esse, e em exemplos também de exemplos de... a colega dela, ela sempre fala, a Angela Davis, que dizia que a Palestina era a âncora, o referencial moral do mundo, mundialmente. E por que dessa preemência? É justamente porque é a forma mais descarada do colonialismo que está sendo exercido. E a Angela Davis fala também de uma coisa que eu acho bela. Quando em 2014 acontece o assassinato de um negro pela polícia, pela violência, né? Você estava falando da violência do Rio de Janeiro, a gente lembra também a violência que continua acontecendo contra a população negra nos Estados Unidos, e as pessoas foram às ruas. Não sei se vocês estão lembrados, aquilo não parou, eram semanas. E ela disse, quando jogou-se as bombas lacrimogênicas, os palestinos ligavam no celular e falavam sobre técnicas de se proteger do gás lacrimogêneo. E para ela isso, estabelecer essa aliança entre grupos que estão em luta, é um sinal de esperançar. Ela fala, a esperança é um ato político, que eu acho é de uma força tamanha. A esperança é um ato político. Então, nós nos orientamos, nós lemos ela muito, eu estou falando no coletivo, nós estamos na escuta dela. Ela foi algumas vezes, agora está proibida, Israel não deixa ela entrar. Mas uma figura como ela, é preciso sempre trazer ao centro essa memória do movimento negro americano, muito sofrido, muito, continua até hoje. São exemplos que a gente precisa lembrar e repetir, e colocar, e pensar no que ela fala para nós, uma mulher com a experiência rica que ela tem, com encarceramento, o sofrimento de perseguição, tudo isso, ela tem quase 80 anos, ou mais já passou, e ela continua a dizer, a Palestina nos inspira, a esperança é um ato político. Que eu acho uma coisa que vem muito ao encontro do que você estava dizendo. Gratidão, Muna. Muita gratidão. Assim, meu coração transborda. Receba esse amor daqui. Muito amor daqui para você. Muito. E muita força para você. Muita força para você. Eu estou chorando, mas eu estou tomando água de cabaça aqui, ó, com o copinho. Chorar é bom. Chorar é bom. Chorar é importante. Fora. Sim, claro. E expressar sua humanidade. Se a gente não chorar, algo está errado. Eu choro bastante. Muito. Henrique, e aí logo em seguida, Muna, aí a gente passa para o comentário da pergunta dele, suas considerações finais. A conversa está uma delícia, mas vai chegando o teto da reunião, a gente vai, né, fazendo um enlace para o pessoal se organizar aí de noite. Mas, querido Henrique, passo para você fazer as suas considerações. Sim, Muna. Eu sou um militante digital, sabe? Hoje estou muito envolvido na causa palestina.
E, aliás, tem sido muito duro esses últimos tempos, as imagens que recebo e que compartilho. Bem difícil, né? Ia até fazer uma pergunta em relação a isso, mas vou mudar um pouco aqui a minha pergunta em função da experiência que eu tive e gostaria de ouvir um pouco as tuas palavras sobre esse questionamento. Eu lembro que há alguns anos eu fui a um encontro acadêmico na Universidade Federal da Bahia e foi muito impactante para mim, porque assim, cheguei na sala e a primeira apresentação, né, era um grupo de trabalho, tinham vários trabalhos que iam ser apresentados, e a primeira apresentação me deixou assim estarrecido e grudado na cadeira e não sabia nem direito o que pensar, né? Porque a professora começou a passar alguns dados sobre a cidade de Salvador, né? E eram números, muitos números, né? Em especial relacionado à desigualdade, à pobreza, diria, miséria e à violência, né? Uma cidade que digamos assim, de grande maioria negra, né? E aí apresentou dados absurdos, assim, da quantidade de assassinatos, né? De fome, de pobreza, desigualdade, enfim. E ela foi citando. Eu acho que ela passou uns 15 minutos citando dados que eram muito ruins mesmo. E depois de fazer isso, que foi bem assustador, ela faz um questionamento, né? Se tudo isso é assim, se todos esses dados são maiores do que as guerras conhecidas, a pergunta é, por que nós não estamos em guerra? Aí eu queria aproveitar esse relato para fazer um questionamento para ti, que é assim, que eu fiquei um pouco pensando sobre isso, né? Onde é que está a nossa rebeldia, Muna? Onde ela foi parar? Por que grande parte da nossa população, e diria da população do mundo, perdeu a capacidade de se indignar e de reagir a tamanha violência, seja aqui naquela realidade de Salvador, que eu acho que não mudou tanto, e na realidade da Palestina hoje. Isso é uma coisa que me provoca muito mal-estar e muita angústia. A gente precisa pensar. Muito obrigada pela pergunta, Henrique. Vou tentar dialogar com você. É sempre preciso contextualizar esses núcleos de exercício da subjugação, do domínio. Elas não estão sozinhas. A África do Sul teve o apoio até o último respiro da Inglaterra, Estados Unidos e de Israel. Até o final. E a gente tem que pensar em Israel dessa forma, exatamente dessa forma. Não está sozinho. Imagina, os Estados Unidos faz, em média, a cada 2 dias, uma ponte aérea de armamentos, de bombas, de poder bélico ininterrupto. A Alemanha, a mesma coisa. E a gente precisa entender isso, porque muitas vezes passa a ideia de que Israel é autônomo, onipresente. Não é, não. Não fosse todos esses poderes coloniais, racistas, também racistas no sentido de estarem de acordo total com o que Israel faz, e acompanhar e também ter interesses em comum, né? Então, o primeiro ponto é o fato de qualquer poder não opera no vazio, ele não é singular, né? Então, sempre tem outros poderes que podem se expressar politicamente, não belicamente. Tem a parte bélica, né, mais exposta,
mas tem a parte política que blinda Israel, por exemplo, nas Nações Unidas. Então, eu estou fazendo esse paralelo pensando, inclusive, nas comunidades locais aqui, quem blinda, né? Quem justifica, quem valida essa violência. Por que a gente teve uma Cláudia Cruz, que foi arrastada pelo carro da polícia durante 100 metros, durante o dia, ao olho de todo mundo? Por que tivemos também, à vista de todo mundo, o moço, eu estou tentando lembrar o nome dele, que ficou no capô do carro e sufocou, morreu. São aqueles mesmos minutos do George Floyd. Que vergonha, eu lembrei do George Floyd, não lembrei do brasileiro. Eu tenho ele numa apresentação, Genuíno, o nome dele? Eu esqueci, mas é coisa com J, com G. É a mesma coisa. E o George Floyd gritava, eu não consigo respirar, não consigo respirar. E esse livro que eu compartilhei com vocês, tá tudo com Pedro, gente, podem comprar dele. Esse livro do Sumud, ela fala, como psiquiatra, o seguinte, de uma forma simples. Eles falam para ela, é possível? Como que é essa questão? E ela disse, o mais que o israelense respira, o mais eu sufoco. Essa respiração é a custa. Ela tem preço, né? Ela tem preço. Então, é preciso colocar no horizonte essas questões que operam de uma forma muito agressiva. Às vezes a gente não vê isso tanto, né, no dia a dia. Digo aqui, porque na Palestina é muito descarado, né? Tá lá. Mas muitas vezes não é visto. E muitas vezes são processos muito complexos. Ontem, na minha disciplina saúde mental, eu estou orientando uma moça que está fazendo, Amanda, a residência em saúde mental do adulto, convidei ela para minha sala de aula e ela falou sobre o tema dela, que é a questão de saúde mental das populações migrantes. Henrique, quando ela terminou a fala, várias pessoas falaram, mas a gente vive isso. O trauma intergeracional de populações, meu pai veio do Nordeste, foi um sofrimento para ele, não conhecia ninguém, vivia isolado, tinha pobreza, tinha o arrancamento do espaço, do lugar, de tudo mais. Os paralelos da destituição do ser humano, da sua condição humana, né, o estigma e tudo mais, são plataformas que a gente pode construir e ir se aproximando na compreensão de espaços de luta em comum, né, de espaços de se fortalecer, de espaços de pensar, né, várias coisas, inclusive isso que eu acabei de falar da Angela Davis, no sentido de a esperança ser um ato político, que ela te mobiliza, ela não te deixa parado, nem parada, ela fala para você, não estou disponível prontamente, você tem que caminhar, você tem que fazer por si. Esses exemplos que estou trazendo no extremo, casos extremos. Outro dia tinha, gente, eles estavam fazendo o exame para os médicos jovens, tinha uma banca, em espaço tudo literalmente assim, caído, mas eles estavam fazendo um exame para ele, uma prova, para passar a ser especialista naquilo, nisso ou naquilo. Eu ouço muitos depoimentos. Quer dizer, eu vivi isso, eu vivi uma guerra de 67, né? Eu vivi a morte do meu irmão, meu pai, bombardeada, minha casa. Israel não mudou. O colonialismo não muda, gente, não muda. O Frantz Fanon caracterizou o colonialismo, e pensa no neocolonialismo da mesma forma. Ele precisa de dois componentes. Primeiro, a violência bruta, a violência, porque ela vai instituir o medo,
a imobilização, a pessoa ficar parada sem saber ser dependente e não ser autônoma. Então, esse poder é o primeiro eixo. O segundo é leis, estruturas de leis e regras e regimentos que são específicos para aqueles grupos, que valem para aqueles grupos. Aqui no Brasil, quem é que vai na cadeia? Se tiver ensino superior, você não vai na mesma cadeia que as outras pessoas, né? Eu chutei esse primeiro exemplo, por exemplo. Né? Aí você estabelece referencial jurídico, né, que legitima uma diferenciação entre as pessoas. Essa diferenciação, ela estabelece relações assimétricas, necessariamente. Né? E a gente, no caso do Brasil, tipicamente, porque a gente tem a maior contingência, a segunda maior, de trabalhadoras domésticas. No mundo, tipo, entre 7 a 8 milhões. E a gente sabe que, sem essa contingência, majoritariamente mulheres, as mulheres, os movimentos feministas, nem existiam. Desculpa falar isso, mas iriam ter uma dificuldade enorme para fazer aquilo, também porque virou uma coisa da cultura, vamos dizer assim, faz parte, né, da configuração das relações sociais e tudo mais. É complexo, eu estou falando de uma forma muito simplista, porque eu entendo a variedade imensa dessa relação e tudo mais. Mas antes, isso é muito recente, 2010 é isso, estabelecer, regulamentar os direitos trabalhistas, é uma coisa de agora, gente, de trabalhadoras e trabalhadores domésticos, são trabalhadoras, acho que a grande maioria são mulheres. E foi pela luta delas, do Sindicato das Mulheres Trabalhadoras, das empregadas domésticas. Foi elas, não foi dado a elas dessa forma. E, mesmo assim, vira e mexe, temos um caso de pessoas mantidas dentro das casas por décadas em situação análoga à escravidão. Mas também, ao mesmo tempo, temos esse movimento que conseguiu, depois de muito tempo, alcançar a lei de 2010. Eu gosto muito de falar de nosso âmbito, né? Acabei de falar que a UNB é outra. Quando eu entrei em 2009 era uma coisa e hoje é outra coisa, totalmente. Então, as leis que nós temos de ações afirmativas foi um movimento negro, essencialmente, que cutucou, que não parou de reivindicar, que não parou de dizer, que não parou de insistir, né? Mesmo contrariado, muito. Então, eu acho que a gente tem muitos exemplos de ver a indignação. Agora, a revolta, ou então o fazer, vamos dizer assim, radical, ele não é uma coisa espontânea, é incremental. E ninguém, até onde eu sei, ninguém sabe predizer que amanhã vai ter uma rebeldia, uma rebelião. Não? Tem os espaços micro também, que são de grande importância, são importantíssimos. Os processos sociais são altamente complexos e não são previsíveis. E, com isso, é de grande valor termos no horizonte uma visão que nos fortalece. E ela fortalece. Israel sai, depois de 10 meses, um Estado pária. Pária, não tem o que comparar com... Não estou dizendo que precisava haver isso, porque, havendo ou não, Israel sempre praticava. Acabei de compartilhar também um artigo que saiu agora numa revista chamada Cadernos USP. Eu tenho um artigo sobre a interdição da infância. As práticas que nunca cessaram com crianças. Em Israel, uma criança de 10 anos, palestina, pode ser encarcerada. 10 anos, né? Enfim. Então, nós, vou fechar com isso, nós, no nosso horizonte, não sei se isso vai ajudar, nós estamos munidos com uma mentalidade de que não importa se eu não evidenciar na minha vida a libertação do povo palestino, porque é um processo muito longo, mais de 100 anos. Não importa, né? Eu queria, eu adoraria, mas tem meus filhos
as outras gerações. Com certeza. Então, você trabalha para fortalecer e reafirmar tanto sua identidade, sua presença, sua humanidade. Israel não nos quer no mundo. Israel não quer Mona, Palestina, falar dessa forma. Quer Mona num cantinho, sentada, lamentando, chorando o tempo todo e entregando, né? Se entregando. E pronto. Agora, a gente faz duas coisas, e é dolorido. Nós nos referimos a isso como as feridas profundas que carregamos dentro. Porque a gente tem que trabalhar com isso e não esquecer, olha, não esquecer a memória, mas não aceitar o memoricídio, né? E, ao mesmo tempo, construir. Não achamos outra coisa, outra opção. Não existe outra opção no mundo para nós. Não existe. Então, para nós, isso é imperativo. Precisamos continuar em moção, caminhando, fazendo, construindo, nos fortalecendo. Não tem escolha. E não somos perfeitos também, mas temos uma consciência e uma memória que é nutrida e que é mantida. E o eixo dela é a humanidade. Outro dia eu estava ouvindo um depoimento de uma menina, 19 anos, mas ela está na prisão, entra, sai, entra, Palestina. Ela disse, não sou eu a vítima. A vítima é o israelense que, desde pequeno, é colocado na cabeça dele que tem que me matar, que tem que se tornar um soldado para me matar. Eu busco minha liberdade. Eu luto pela minha liberdade. Então, ela muda a definição, o adjetivo do que ela é e do que o outro. Isso de uma força tamanha, né? Uma percepção do mundo e de si e do outro de uma forma que te empodera. Ela foi torturada na prisão, saiu, o pai dela foi na prisão, assim, um conjunto de coisas. E é impressionante, Henrique, as pessoas entram na prisão, na Palestina, saem formados, porque reivindicaram o ensino dentro. Então, eles têm direito a ensino à distância. Às vezes, autores escrevem livros, ficam o tempo todo ocupados, aprendem línguas, aprendem hebraico, não importa, é importante conhecer a língua do inimigo, aprender inglês. O importante é não ficar no vazio, o mais importante é não se resignar. É um exercício diário que fazemos. Cada um do seu jeito, não tem receita. Isso também é muito libertador. Não tem receita. O importante é que você está no fazer. Você está fazendo alguma coisa. Muito bom. Muna, Muna. você tem alguma música, Muna, para encerrar, que você cantaria, ou um poema que você traria para a gente? Poema eu vou ler. Posso, Pedro? Tem tempo? Pode, com certeza. Agora, a história é impressionante desse poema, porque nós apresentamos ele nessa live. Eu falei com meu colega, o Nelson Inocêncio, ele leu, porque ele é da área de letras. Ele é uma pessoa linda, meu amigo, eu tenho tanto orgulho, amo ele. Mas ele é da área de letras, então ele recitou, certamente muito melhor do que eu. Mas, gente, escutam a história desse poema. O nome do poema é Inimigo do Sol. Um prisioneiro americano do movimento das Panteras Negras, chamado George Jackson, estava dentro da prisão, e quando ele morreu, ele foi morto, na verdade, no início dos anos 70, acharam 100 livros que ele tinha, ele lia, gostava de ler, e acharam anotações dele, desse poema. E sempre foi publicado esse poema, porque estava escrito à mão. E eles sempre achavam que era da autoria dele. Para descobrir quando foi
publicado e divulgado que era poema escrito por um poeta palestino chamado Samir Al-Qassem. E o poema vai assim: Inimigo do sol. Posso, se quiserem, perder meu sustento. Posso vender minha camisa e minha cama. Posso trabalhar como cortador de pedras, gari, porteiro. Eu posso limpar suas lojas ou vasculhar seu lixo em busca de comida. Posso deitar-me com fome, ou inimigo do sol. Mas não me comprometerei e até o último pulso em minhas veias resistirei. Você pode tomar a última faixa da minha terra, alimentar minha juventude para celas de prisão. Você pode saquear meu patrimônio. Você pode queimar meus livros, meus poemas, ou alimentar minha carne para os cães. Você pode espalhar uma teia de terror nos telhados da minha aldeia, ou inimigo do sol, mas eu não cederei, e até o último pulso em minhas veias eu resistirei. Você pode apagar a luz em meus olhos, você pode me privar dos beijos da minha mãe, você pode amaldiçoar meu pai, meu povo, você pode distorcer minha história, você pode privar meus filhos de um sorriso e das necessidades da vida, você pode enganar meus amigos com uma cara emprestada, você pode construir muros de ódio ao meu redor, você pode colar meus olhos às humilhações, ou inimigo do sol, mas não cederei, e até o último pulso em minhas veias resistirei. Resistirei. Então, esse é um poema muito conhecido no movimento negro e que descobriram que ele tinha lido através de um poeta palestino que também estava na prisão. Então, eu digo isso do milagre da vida. Como é que um prisioneiro negro chega a ele um poema? Acabei de mandar para vocês tanto o poema como matéria que fala sobre essa história complexa. Chega a ele, inspira um movimento que pensa, meu Deus, isso é igualzinho o que eu estou vendo, eu vivo isso. Eu, como negro, nos Estados Unidos, vivo isso que o palestino vive. Porque a dominação, a lógica do poder, e eu volto ao Frantz Fanon, ela é igual. Ela opera da mesma forma. Ela pisa no ser humano, na sua dignidade, no seu valor. Então, o movimento para isso é você resistir. É normal. É você negar aquilo, é você afirmar sua humanidade, sua capacidade. E, como eu disse, o escopo daquilo, a forma é infinita. Ela não precisa, não é uma receita. Senão você aprisiona a pessoa. Não. Ela, todas as formas que você já sabe que vai aumentar, vai incrementar, vai fazer um aumento daquilo que é almejado. Então, Paulo Freire, para nós, é a esperança, a autonomia, é a força do ser humano, é acreditar, é a consciência, acreditar em si, é a consciência, é reconhecer o outro, é amar o outro, é ver que quem é vítima não sou eu, quem é vítima é Só uma coisa para falar, Karine, Israel, porque você falou da questão da violência, tem isso de uma pesquisadora israelense maravilhosa, eu conheci ela pessoalmente, o nome dela é Nurit Peled, eu vou mandar um vídeo, porque está lá com tradução para o português. Ela estuda muito a questão da violência, e ela diz que essa violência que os israelenses praticam contra os palestinos volta com eles para dentro da casa. Então, o tamanho de violência que se tem interna dentro de Israel, nas casas, contra as crianças em particular. Ela fala que é uma coisa impressionante, ou seja, quem oprime também é violentado. Também é violentado. Por isso que essa jovem palestina, quando ela fala, a vítima não sou eu,
eu sou uma pessoa que luta pela minha liberdade. Esse aqui é meu adjetivo, esse aqui é meu nome. Quem é vítima é aquele lá que está preso num processo de violência, de gerar violência de uma forma infinita. Obrigada, gente, pela oportunidade de conversar com vocês, de trocar ideias. Pedro, meu querido, muito obrigada. Nós que agradecemos, Mona, imensamente, porque assim, você não só nos brindou com uma contribuição fundamentada do ponto de vista histórico, calcada em esteios, né, teóricos bastante consolidados, né, compartilhando tudo isso de forma muito didática, né, simples e direta, e ainda mais recarregou nossa potencialidade de esperançar. Eu acho que está todo mundo saindo daqui bastante mobilizado para continuar se esforçando aí nas suas práticas e nas suas experiências. Minha querida companheira, minha querida amiga, muito obrigado, viu? Um beijo grande para você. Boa noite a todos. O prazer foi meu. É uma pena encerrar um momento desse, mas eu tenho certo que a gente terá outros encontros e outras oportunidades nossas no Estelar e no PNAB, viu? Paulo Freire deve estar dizendo